Boa noite. Boa noite. 7h05, né? Vamos dar início à nossa reunião. Estamos, não sei se tem alguém chegando, mas vários irmãos estão no acampamento lá no Retiro Feliz, acampamento de adolescentes. Vamos lembrar também de orar por esse evento que está acontecendo ali, né? Mais de 60 crianças, né, Luiz? Mais de 60 crianças inscritas, ouvindo o Evangelho ali. Vamos lembrar disso nas nossas orações. Vamos começar com uma palavra de oração? Depois disso nós vamos cantar o hino 326, já para iniciar. Vamos ficar em pé aqueles que puderem. Vamos orar. O próprio Luiz pode nos levar a Deus em oração, irmão? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua santa, gloriosa e bendita presença mais uma vez nessa reunião de missões. Como fazemos todo mês, com o objetivo de orar, de comunicar e também de ofertar. Mas rogamos a presença do Senhor, porque se o Senhor não estiver conosco, será vã essa reunião. Pelo que clamamos a ação do Espírito Santo nessa noite, tanto com a mensagem que vamos ter agora, Senhor, com os relatórios dos teus servos obreiros que estão em tempo integral, e cada um de nós possamos prestar atenção no anseio, nas dificuldades e também no louvor dos agradecimentos da obra que o Senhor tem feito através desse teu servo. E que, saindo daqui, nós estamos mais animados para melhor servir ao grande Deus que é o Senhor. Muito obrigado por esse grande privilégio e por essa oportunidade que temos de estar aqui novamente. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos começar com este hino 326. Salvador, confiado sempre no seu grande amor, cantarei alegremente o seu louvor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme, sim, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas hei de resistir as maiores provações que possam vir. Quero resolutamente prosseguir, firme nas promessas do Jesus, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, nas promessas do Senhor, firme no valor do sangue carmesim, firme na palavra que Deus é por mim, bem seguro nele até a vida ao fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, sim, firme nas promessas do Senhor, firme nas promessas do celeste lar, em maior medida espero desfrutar do porvir eterno, graça singular, firme nas promessas
promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas do Senhor. Estava vendo hoje, os irmãos se reuniram para uma programação já do ano 2023, né? E eu estava pensando, lá quando a gente se reuniu a primeira vez para começarmos esse trabalho. Isso já fazem quantos anos, Adolfo? 13 anos. 13 anos. Não sei se os irmãos se lembram. O trabalho começou, ele continua ainda, né? Vários outros trabalhos naquela época começaram juntamente com isso, porque foi um movimento feito em várias regiões do país. Infelizmente, né? Vários trabalhos encerraram, mas graças ao nosso Deus, esse trabalho ainda continua firme. E as ofertas, né? Sempre aumentando, os irmãos têm verificado nos relatórios, um bom número de ofertas que tem chegado aos nossos irmãos missionários. E é um grande prazer, sempre, todo mês, ver aqueles mesmos irmãos aqui firmes nesse propósito da realização desse trabalho. Nós devemos agradecer muito a Deus por causa disso. 13 anos, não é um ano, não é um mês. São 13 anos de trabalho realizado. Nós agradecemos muito a Deus por isso, realmente. Clésio, vamos passar a palavra para o Clésio, ele vai trazer uma meditação, depois nós passaremos para as ofertas e, consequentemente, os relatórios. Boa noite, irmãos. É um prazer novamente estar aqui no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma breve meditação na palavra do Senhor. Para isso, vamos usar um texto muito conhecido. Sempre que a gente fala de missões, a gente, regra, passa por esse texto. Mateus 28, versos 18 até 20. Mateus, capítulo 28, versículos de 18 até 20. E diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Preciso usar os dois? Vai ser para a transmissão. Ok, obrigado. Eu copiei uma versão também aqui que está na Nova Almeida atualizada, com algumas palavras com um pouquinho diferente, né? Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Para nós, crentes, quando nós falamos de missão, para a maioria de nós cristãos, então, só basta falar nisso e nós já pensamos no missionário. Logo nós imaginamos aquele irmão ou aquela irmã que está saindo da sua terra natal, indo para um lugar distante, sem recurso e nem mesmo sabendo o que irá encontrar por lá. Pensamos então que esses homens e estas mulheres são corajosos, e de fato são. Mas muito mais do que isso, eles são fiéis e são obedientes à palavra do Senhor, pois eles estão dispostos a enfrentar todos os tipos de dificuldades que possam vir, como a cultura, os costumes, a língua, a distância da sua família muitas vezes e dos seus familiares também, e por muitas vezes a solidão. Mas essa ideia que nós temos do missionário é reflexo do que ainda é verdadeiro em muitas igrejas e em muitos países ao redor deste mundo. Ainda funciona assim. E nós somos gratos a Deus porque é assim. Se não fosse assim, nós não teríamos conhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
O Evangelho chegou até nós porque missionários, missionárias, pessoas dedicadas ao Senhor, corajosas, tementes ao Senhor, fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, deixaram os seus países e vieram ao Brasil pregar a salvação através de Jesus Cristo, por intermédio do qual nós viemos a crer e somos salvos, e hoje estamos aqui. O Senhor tem usado homens e mulheres corajosos, fiéis e obedientes para fazer discípulos de todas as nações. E hoje nós estamos reunidos aqui para orar, para ofertar, para comunicar. E fazer isso para os nossos irmãos, ou em prol dos nossos irmãos missionários, que obedecendo ao chamado do Senhor, foram para todo mundo pregar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Mas se você tem uma Bíblia Almeida, você verá que lá tem um título chamado assim, nesse capítulo 28, a partir dos versículos 18, a Grande Comissão. E o que é essa Grande Comissão? A comissão é um conjunto de pessoas que foram designadas, que foram encarregadas, que receberam ordens de uma autoridade para tratar de um assunto. É por isso que nós lemos no verso 18, que Jesus, se aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade, aquele que comissionou, aquele que ordenou, aquele que designou esses irmãos, essas irmãs para que fossem pregar o Evangelho, é nada mais, nada menos do que o próprio Deus, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então Ele tem poder para fazer isso. Ele tem autoridade para chamar, para comissionar pessoas para pregar o Evangelho. E missão. Missão é o objetivo, é o alvo, é o encargo que aquele comissionado recebeu. É aquilo que ele deve atender, é aquilo que ele deve atingir, que deve executar, conforme foi designado por aquela autoridade de quem ele recebeu isso. Portanto, essa é a missão, no verso que nós lemos aqui, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa é a missão. Nós temos aqui a autoridade que pode comissionar, chamar, ordenar. Temos aqui o que Ele quer que façamos. Não é? E aí vemos a figura do missionário, que é aquele que recebe a ordem, o comissionamento, a incumbência, o mandamento para executar aquela missão. E essa missão vem do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o responsável supremo pela missão. Jesus, quando fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é para que nós não tenhamos dúvidas de quem é que está mandando, de quem é que está comissionando, para que nós façamos missões. E ele diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizem, ensinem a guardar todas as coisas, como vos tenho ordenado, não é? E eu estou com vocês todos os dias. Que maravilhoso saber disso, porque todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dEle, e todas as coisas são para Ele, né? E a glória seja para Ele também, para sempre. Isso está lá em Romanos 11:36. Mas o Senhor não comissionou somente aqueles 11 que estavam ali com Ele, ou talvez um pouco mais de discípulos, naquele momento. O comissionamento, o mandamento foi dado para toda a sua igreja, em todos os tempos. Portanto, esse mandamento é também para mim e para você, hoje. Ide por todo o mundo. Façam discípulos de todas as nações. Ensine, como eu tenho ordenado a vocês. E eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Essa missão, então, só terminará quando o Senhor voltar para colher o fruto do seu trabalho. O seu trabalho que está sendo executado por nós, ou através de nós, seus comissionados, seus agentes, seus representantes aqui na terra.
O comissionamento foi para todos os seus escolhidos, não há dúvida. Mas o Senhor deu dons diferentes para cada um dos seus. Então, a forma de executar essa missão pode ser diferente para cada um de nós. A uns ele designou que fossem de tempo integral, né, para ir fazer discípulos em todas as nações. E isso inclui, todas as nações, inclui também o seu bairro, o seu vizinho, a sua cidade, o seu estado, o seu país e os confins da terra, naturalmente. Outros ele designou para ser suporte daqueles que vão, para ser o apoio daqueles que vão. A maioria de nós aqui. Mas o chamado, a preparação, a ordem, o objetivo é o mesmo: fazer discípulos. Todos receberam esse mandamento. Então nós, que não fomos designados para servir ao Senhor de tempo integral, temos outros objetivos tão importantes quanto. Nós também somos missionários. E a nossa missão é pregar o Evangelho na nossa igreja, pregar o Evangelho na nossa família, pregar o Evangelho para os nossos amigos, os nossos vizinhos, para a nossa comunidade. A nossa missão aqui, nós os que não fomos enviados para pregar a palavra em tempo integral, é orar sempre pelos missionários que estão lá na frente, no campo de batalha. Ofertar para os missionários, comunicar-se com os missionários, passar informações, ter informações, falar com eles. Essa é a nossa missão. Também temos a missão de preparar todos os recursos necessários para aqueles nossos irmãos missionários que são de tempo integral, que precisam lá no front, eles precisam receber o apoio. Nós precisamos preparar o que eles necessitam receber ali, para que não se desviem do seu principal objetivo, que é pregar a palavra do Senhor a todas as nações. O nosso objetivo aqui é cuidar deles, cuidar das suas famílias, apoiando, nos fazendo presentes para esses irmãos que muitas vezes estão sós e distantes. A nossa missão aqui é trabalhar para facilitar a execução da missão dos nossos irmãos que estão lá no front. Abrindo portas, abrindo caminhos, quem sabe, burocracias que precisam ser vencidas, preparar material, enviar esse material para os irmãos, mas não só o material evangelístico. Os irmãos também precisam de roupas, precisam de comida, precisam de abrigo, precisam de veículos, precisam de meios de comunicação e de locomoção. Isso cabe a nós, irmãos. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel nesse ID, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós também temos esse papel de facilitar a vida do irmão que está lá no campo. A missão do irmão que está lá no campo, a missão da irmã que está lá no campo, é a nossa missão. E nós precisamos deixar com que eles saibam disso, que nós estamos aqui, apoiando, nos dispondo a ajudá-los naquilo que nós podemos ajudar e que for necessário. Além, naturalmente, das nossas orações, das nossas intercessões, nós temos que estar aqui prontos para socorrer os nossos irmãos lá no campo. Nós precisamos dar a ele uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, para que eles também, humanamente falando, saibam que não estão sós. O Senhor estará com eles sempre, está conosco também, mas também tem os seus entes, não só família, mas irmãos, pessoas físicas que estão com eles e que estão orando por eles, e isso acalenta os seus corações. Quantas vezes ouvimos de irmãos que não têm com quem conversar? Conversar no sentido de poder compartilhar a sua missão, compartilhar as suas vitórias, compartilhar as suas derrotas, orar juntos, pedir ao Senhor, interceder ao Senhor como irmandade. Meus caros irmãos, a missão de salvar pecadores através do Evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra. Foi Ele próprio quem iniciou essa missão enquanto esteve aqui na terra.
É o Senhor quem chama, é o Senhor que comissiona, é o Senhor que capacita, é o Senhor que envia, é o Senhor que cuida, sem nenhuma dúvida disso. Mas o Senhor não irá fazer depósito, não irá fazer um pix na conta corrente de um irmão. Também não irá levar o filho daquele irmão ao médico quando ele precisar. Também não irá ao supermercado quando ele estiver com fome. Nem à loja para comprar um agasalho para ele. Muito menos à oficina mecânica quando o carro dele quebrar. Essa é a nossa missão, irmãos. É isso que trata o suporte. É para isso que o Senhor nos chamou. Ide por todo mundo. Aqueles que Ele comissionou e mandou de ir de tempo integral, precisam receber de nós, que também recebemos a missão, ide pregar o Evangelho. E nós fazemos o nosso papel quando nós apoiamos os irmãos. Quando nós oramos, quando nós ofertamos, quando nós nos comunicamos com os nossos irmãos. Esse é o nosso papel. É certo que Deus irá suprir todas as necessidades nossas e dos nossos irmãos que estão lá pregando o Evangelho em muitos países e locais distantes, talvez. Em especial, o Senhor vai cuidar dos seus missionários. Mas Ele vai fazer isso através de pessoas, como eu e como você. O Senhor vai usar eu e você para suprir as necessidades daqueles irmãos que estão lá na frente, pregando o Evangelho. O que nós estamos fazendo aqui hoje é parte da nossa missão. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para estar aqui, intercedendo por aqueles irmãos e irmãs que estão lá na frente de batalha. E nós devemos olhar para isso como privilégio. Não é maior aquele irmão que está lá e não é menor o irmão que está aqui. O Senhor nos chamou, ambos, para essa missão. Não é missão diferente. São papéis diferentes na mesma missão. Não é? Nós temos que olhar para isso como privilégio. Nós fomos comissionados pelo Senhor dos céus e da terra, o nosso próprio Deus, em pessoa, para fazer a sua obra aqui na terra, para participar da obra dele aqui na terra. Através de nós o Senhor tem realizado essa obra. Através de nós Ele tem espalhado o seu Evangelho da salvação. E muitas almas têm sido salvas. Então, irmãos, o nosso desejo de todo o coração é que o Senhor quebrante os nossos corações, a ponto de nós sentirmos o mesmo que está sentindo os irmãos lá na frente, onde eles estão pregando o Evangelho, e às vezes com tantas dificuldades. Que nós tenhamos o mesmo amor, a mesma paixão, a mesma vontade, o mesmo discernimento a respeito dessa obra do Senhor Jesus. E que tenhamos esse orgulho, essa alegria, essa vontade de participar desta obra tão grandiosa que o Senhor concede a seres tão pequenos como nós. Que nós possamos, irmãos, cada dia mais usar dessa nossa liberdade para ajudar, para suportar os irmãos. E quando eu digo ajudar, não é no sentido de fazer favor. Você está cumprindo a sua missão. Não é favor que está fazendo para um irmão nem para uma irmã. É a nossa obrigação. É a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos manter-nos firmes até que o Senhor volte. Amém. Amém. Convido a todos para que fiquem em pé. Nós vamos cantar o hino 371 e daí neste momento está aberto para ofertas. É para a realização das nossas ofertas. Aqueles que não tiveram oportunidade de ofertar e queiram ofertar agora, fiquem à vontade, tem as duas caixas aqui na frente. Podemos fazer isso então neste momento. Vamos cantar o hino 371. Que demanda toda a tua devoção.
devoção, vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó quem tu poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou, e o trabalho a que Jesus te chama aqui, como vai ser feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, teu trabalho é visto lá dos altos céus, e o esforço nunca pode ser em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Vamos ter mais uma palavra de oração? Nosso Deus e Pai, nós lhe agradecemos por este momento que estamos passando aqui, e o Senhor nos dá realmente essa oportunidade de ofertarmos para essa obra. Muito obrigado pela condição que o Senhor dá a cada um, e lhe rogamos que o Senhor realmente esteja abençoando a todos que se dispuseram a ofertar aqui. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Muito obrigado pelo Deus que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem provido para a sua igreja aqui neste mundo. Amém. E agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adolfo, relatório. Obrigado. Muito bem, boa noite. Se Deus permitir, dezembro agora, vamos fazer aniversário. 14 anos de Grupo Missões Curitiba. Graças a Deus por isso. Estávamos compartilhando na reunião anterior de programação do ano que vem o que o apóstolo Paulo diz para os de Corinto, 1 Coríntios 15, 58, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. 3 características que nós devemos fazer e imitar aquilo que o apóstolo Paulo nos diz. Sabendo que no Senhor o trabalho não é em vão. Na unidade de saúde, quando a gente eu faço o grupo de tabagismo, para quem quer parar de fumar. E convida 50 para vir 5. E muitas vezes tem pacientes que param de fumar e voltam a fumar penosamente. E às vezes pode ser que teu trabalho seja em vão, aparentemente. Mas no Senhor não é vão.
Deus não é injusto. Ele sabe. E um dia Ele vai deixar isso muito bem claro. A nossa irmã Isnei completou 64 anos, dia 4, e a esposa do nosso irmão Hermenegildo, aliás, a Edenilda, que é a filha do nosso irmão Hermenegildo, completou 27 anos. O nosso irmão Rodrigo mandou o seguinte vídeo. Olá, meus queridos irmãos. Nós queremos agradecer a vocês pelas orações, por estar orando por nós, pela nossa família, pela obra missionária. Somos muito agradecidos e gratos ao Senhor pela sua vida, pela vida de vocês, por serem parte desse trabalho. Agora, de manhã cedo, quando eu estou gravando esse vídeo aqui na aldeia, pode ver, lá atrás tem uma casa, lá se tem outra, meio escondidinha no meio da mata, e lá embaixo tem um quartinho que passa. Ontem à noite nós estávamos, eu estou gravando esse vídeo, estávamos numa reunião, lugar escuro, só de volta, um círculo em volta de uma fogueira, e ali nós, junto com vários simbas, podemos compartilhar o Salmo 139. E o tema era: você não nasceu na família errada, você nasceu onde você deveria nascer. E isso foi algo muito espetacular para os simbas que estavam escutando isso daí, ao ver que no Salmo 139 o salmista falava, sabe, o Senhor está cuidando de mim, Ele está por detrás, está na frente, Ele sabe me sentar, Ele sabe me levantar. E todos os detalhes, foi bastante emocionante em saber, e quando escutamos os irmãos simbas, nossa, mesmo estamos tão longe, morando tão longe, o Senhor Deus, Ele nos cuida e nos cuidou desde o ventre da nossa mãe. E isso foi espetacular. Queremos continuar animando e também avançando na obra. Hoje de manhã, pela manhã, estou indo com a minha família e mais umas 2 famílias simbas para uma outra aldeia, como pode fazer a evangelização, e um pouco fechada, mas é um desafio grande. Pedimos que seja orando, realmente que o Senhor possa estar abrindo porta, possa surgir uma nova igreja aí nesse lugar, e que a almas possa ser realmente libertada do pecado. Senhor, esteja abrindo as portas e muitos possam se converter ao Senhor. Irmãos, nós realmente carecemos tanto das orações, do apoio dos irmãos. Deus abençoe ninguém. Pena, acabou ali o vídeo, mas enfim. Só poderia falar a respeito dos bancos que ele mandou um vídeo, uma conversa, eu estava conversando com ele há 2 semanas atrás, e a igreja, eles estão construindo uns bancos, e são 20 bancos, e desses 20 bancos a gente já conseguiu 16 bancos, então falta somente 4 bancos. Cada banco custa R$ 176 para ser construído, porque eles não têm local para se reunir. Então aquele irmão que sentiu no coração o desejo de ofertar um banco, enfim, depois pode me procurar pelo WhatsApp, que hoje eu já fiz o depósito desses 16 bancos para ele, então só falta esses 4 aí, para a gente completar para eles fazerem. Muito bom, Ney. Bom, lembrando que ele está na Bolívia, no meio dos simbas, só que os simbas eles são muito espalhados pela região montanhosa, lugar bem frio, e ele vai em várias comunidades pregando o evangelho. Aqui uma foto recente, que ele mandou para nós uns 15 dias atrás, dos trabalhos que ele está fazendo. Eles levam mantimentos, então quando a gente contribui com ele, esse dinheiro chega através disso aí. Então por isso, e o Grupo Emissões Curitiba já está ofertando com ele há alguns anos.
a precariedade das casas, né? Por exemplo, esse tipo de casa, esse aqui é propício para uma doença que é a doença de Chagas, né? Porque o Trypanosoma cruzi ele se reproduz justamente nesse tipo de casa, né? Pica à noite e, enfim, acaba infectando a pessoa. Sem contar em outras doenças, né? Pela questão da higiene e outras coisas. Eu estudei uma moça que fez na Bolívia, fez residência médica comigo, e ela contava a precariedade. Elas iam nas comunidades, tuberculose, diarreia, enfim, uma situação bem complicada. Enfim, isso aí é outra foto que ele mandou para nós. Saúde, meus queridos irmãos, com Colossenses 3 e o verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém. Irmãos, é um prazer poder estar transmitindo aos irmãos um pouco das nossas lutas aqui, da nossa experiência, do trabalho do Senhor. Isso tudo realmente é bom, né? Infelizmente, nós estamos assim numa fase que não muito o que dizer, né? O trabalho está sendo feito, graças a Deus, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, né? E agradecer aos irmãos que têm orado por nós constantemente. E nós temos que agradecer a Deus porque Ele tem nos conservado, apesar da idade, Ele tem nos dado ânimo, disposição, tem nos dado a força, né? Que nós estamos fazendo o trabalho do Senhor. Na verdade, desculpa, a garganta está um pouquinho atrapalhada, mas nós temos trabalhado em várias áreas do trabalho do Senhor, né? Nas pregações, no louvor, no sermão e também através da internet, especialmente para a Havaí e outros lugares. Mas tem sido um prazer servir a Deus nessas áreas, né? Também temos trabalhado um pouquinho nas visitações, né? O que é muito importante para o trabalho. Gostaríamos de poder estar visitando descrentes, né? E tem só alguns que a gente já tem contato, mas nosso desejo é abrir mais contatos e continuar esse trabalho de evangelização, que é muito importante para o crescimento do trabalho, para a glória do Senhor. Não queremos glória para nós, só para o Senhor, né? Gostaria de que os irmãos também agradecessem a Deus pelo bom andamento dos trabalhos, né? Nós temos tido o privilégio de ver mais uma irmã voltar para a comunhão depois de um longo tempo estando afastada por causa de um pecado na vida, mas Deus permitiu que ela reconhecesse, buscasse o perdão ao Senhor, os irmãos, e estar de volta da comunhão. Essas coisas são vitórias, que realmente são do trabalho, e nós temos que agradecer ao nosso Deus, não é verdade? Também gostaria que os irmãos agradecessem a Deus pelo andamento, né, da consulta do tratamento com a Deus. Nós já estamos vendo que está caminhando, nas de ontem, fez exames que precisavam ser feitos, parece que deu certo e vamos aguardar para ver os resultados depois. É bom orar por ele para que ele consiga esse transplante, tenha uma saúde melhor. Graças a Deus tem sido muito útil o trabalho do Senhor. E nosso genro, ele e a filha, são muito dedicados e nós louvamos a Deus por isso. Temos que, eu e a esposa, agradecemos sempre, né, pelo fato de que todos os nossos filhos são convertidos e
servem ao Senhor. Isso é uma alegria para nós. Como disse João, não tenha maior alegria do que esta de ver que meus filhos andam na verdade. Também nós temos alguns netos que já pregam a palavra, e isso também deixa muita alegria para a gente. Temos muitas coisas pelas quais agradecer ao Senhor e com certeza isso nos traz um gozo no nosso coração. Também, irmãos, gostaria de pedir aos irmãos que continuassem orando pelo trabalho aqui, né? Trabalho do meu avô, do seu Lima, da Serra, e também cuida do Canadá, também é um trabalho próximo que nós temos na comunhão. E nosso desejo é ver nesses locais mais pessoas salvas, ver o povo de Deus também edificando, crescendo, desenvolvendo, né? Na vida espiritual é muito importante. Também gostaria que os irmãos orassem pelos irmãos, alguns vocês já estão orando, né? O Adilson, a senhora Ana Maria, que tem problema com câncer, né? Mas ela está bem, tá? Nesses dias ela está indo bem, a gente dá graças a Deus por isso, né? O José Carlos também tem um problema sério no coração, desde quando ele está na reunião, tem que sair, porque tem muita dor. E a gente deve lembrar dele também, ele é um irmão muito bom, tem ajudado bem o trabalho. E gostaria também, irmãos, de rogar aos irmãos que abençoe a nossa filha Noemi, o Gabriel, as crianças, eles estão namorando em 1º de maio, num sítio lá perto, e eles não tem, é muito difícil para eles estarem sempre nas reuniões, não tem como, né? Mas nós temos que procurar dar um apoio. Gostaria de lembrar-se deles em oração e para que Deus possa abençoá-los, mesmo estando distante. Nosso desejo é ver os filhos na fé, no caminho do Senhor, no Deus servir o Senhor. Muito bem, irmãos, nós também gostaríamos que orassem por nós, né, pelos compromissos que temos à obra do Senhor, e o nosso desejo é ser sempre fiel, sincero. Eu quero agradecer também aos irmãos pelas contribuições, né? Isso tem sido uma bênção em nossa vida, na realização dos trabalhos. Nós damos graças a Deus por tudo isso. Queremos também dizer que estamos orando por vocês e esperamos que a graça de Deus nos fortaleça, nos abençoe e abençoe o trabalho que os irmãos estão realizando também. Muito obrigado e até uma outra ocasião, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos abençoe. E lembrar sempre do Adilson, que é genro do irmão Alberto. Ele tem, acho que, 50 anos, e ele, por causa da hipertensão arterial, ele perdeu a função dos rins. Ele faz hemodiálise já há alguns anos, e ele tem 3 irmãs, e uma delas é bem histocompatível com ele, e agora está fazendo os estudos ali na Universidade Estadual de Londrina, onde provavelmente vai fazer o transplante renal. Então vamos estar orando a Deus pelo Adilson. Imagine, 3 vezes por semana, 5 horas numa máquina, limita demais, né? Mas, enfim, por isso que quem hipertenso tem que cuidar da hipertensão, mas senão, é Luiz Carlos. Alô, queridos irmãos, amigos, saudações fraternais, muito bom ter mais uma vez essa comunhão em torno de missões. No último relatório, eu pedi orações a favor do encontro de família e, graças a Deus, Deus abençoou muito, conforme as pessoas que participaram. Tiveram mais de 250 pessoas assistindo às reuniões, participando, e contaram como Deus abençoou na comunhão e também através da palestra que o irmão Adolfo deu. No dia 16 de setembro, eu precisei ser internado às pressas no Hospital São José e foi constatado que eu não estava apenas com asma, mas estava com trombose, com coágulos na perna, também nos 2 pulmões e também no coração. O tratamento era muito
melindroso. O tratamento comum que eles estavam usando não seria eficiente devido à gravidade da situação. E eles me explicaram então que o tratamento normalmente aplicado só a pessoas jovens seria muito perigoso, mas era a única alternativa. Graças a Deus, eu fui submetido a esse tratamento e foi possível ter uma redução na primeira aplicação de 50%, mais ou menos no quadro do coração, e na próxima aplicação o problema foi realmente resolvido no coração. Tanto o médico do hospital como também o Dr. Adolfo mencionaram que a minha sobrevivência foi um milagre de Deus. Graças a Deus foi muito bem atendido. A aplicação desse diluente de sangue em si custaria em torno de 50 mil reais, e o SUS não era obrigado a fazer, mas fizeram tudo gratuitamente, então estou muito feliz com isso. Muito obrigado a todos os que oraram pela minha recuperação, pessoas que me visitaram e ajudaram nas mais diversas formas possíveis. Agora estou retornando às atividades. Na semana passada pude apenas preparar estudo, e nesta semana estou assumindo aos poucos novamente as responsabilidades de ensino bíblico e de aconselhamento. O tratamento vai continuar ainda por quase 6 meses e estou fazendo novos exames, um acompanhamento até com o médico particular. E a minha oração é que a vontade de Deus seja feita em tudo isso. Peço orações especialmente para aquelas pessoas que não puderam ser atendidas no estudo evangelístico durante a minha ausência e queremos começar esse estudo dentro do possível. Vamos orar pela escola, por forças para toda a equipe, para suportar as pressões que vêm no fim do ano, por matrículas e todo o trabalho da escola e da igreja. Um especial obrigado ao Dr. Adolfo por estar acompanhando toda essa situação, dando as orientações necessárias, como também a irmã Michelle, fisioterapeuta, que está orientando todo o tratamento nesse sentido. Sou muito grato à família, à igreja e a todos os irmãos que têm apoiado. Que Deus possa abençoar a todos ricamente, é o meu profundo desejo. Amém. Amém. Realmente é um milagre ele estar vivo, porque pela situação que ele estava, com um trombo no ventrículo direito, estava muito fácil ele se desprender e fazer uma oclusão das artérias cerebrais e não tinha o que fazer. Além do mais, fez um tromboembolismo pulmonar por causa de uma trombose na veia e, enfim, estava com falta de ar mas o duro é manter o homem parado, né? Não tem como manter, é meio difícil, mas precisa fazer ainda outros exames. O PSA normal nosso é em torno de 5, dele deu 32. Então a gente tem que pesquisar, tem que verificar. Vamos fazer um exame de uma ecografia da próstata e aí a gente vai ver a sequência. Então estejamos orando pelo irmão Peter para que Deus possa estar abençoando a saúde física dele. Queridos irmãos do Grupo de Oração de Curitiba, eu louvo a Deus pela existência de vocês. Nunca esqueço de colocar isso nas minhas cartas e de falar com vocês. Muito obrigado, porque somos frutos das orações de vocês. Tenho alguns pedidos para vocês. Nós acabamos de voltar de uma viagem missionária, visitando um grupo indígena que há tantos anos temos trabalho com eles. Eles ainda falam a sua língua, mas por alguns motivos, principalmente pela grande oposição de muitas pessoas, os nossos missionários estão sendo proibidos de pregar o evangelho deles. Nós pedimos a vocês, orem pelos 2 casais que Deus empureciou, para que eles saibam transmitir a palavra, que os corações deles sejam tocados. Lembre-se disso. Apresente a Deus. Olha, aquele povo que o irmão Eduardo falou, que o nosso Deus sabe qual é o grupo que nós estamos mencionando. Em segundo lugar, hoje nós soubemos do falecimento do nosso querido irmão Calvino Pedro. Foi meu professor ABC, professor em nossas escolas públicas durante tantos anos, e ele faleceu por causa de uma doença
doença de Parkinson, e foi realmente um impacto muito grande entre nós, a família, a dona Gwen e os seus filhos, para que haja consolação naqueles corações. Também pedimos para que outras pessoas se levantem para substituir esse período fiel na palavra, pregador, discipulador. Em terceiro lugar, nós viajaremos, estamos em viagem nesses dias, e hoje pregaremos um aniversário na igreja, comemorando o seu 22º ano. Para que Deus nos dê sabedoria no pregar na palavra nesses 3 dias. No próximo final de semana, estaremos embaixo do bambu e clamando a vocês para que orem também naquela conferência, e também orem, queridos irmãos, pela minha saúde. Eu tenho tido uma dor na coluna, na região do quadril por ali. Irmãos, dói demais. Assim como boa enfermeira tem me medicado, mas as dores são muito fortes, e ainda tem toda a viagem de retorno, mais 2.000 quilômetros dirigindo ainda. Terminou ali o vídeo. Enfim, vamos estar orando para o irmão Eduardo, a saúde física dele. Olá, irmãos que estão reunidos para a reunião de missões promovido pela GMC da Grande Curitiba. Quero agradecer de coração a oferta que recebemos no mês de setembro, e não somente isto, mas também agradecemos as ofertas que os irmãos têm nos repassado para as cirurgias da ISNEI. E também agradecemos muito pelas orações que têm subido perante o trono da graça de Deus a nosso favor e a favor também da igreja aqui em Paranavaí. Vou dar uma pequena noção da segunda cirurgia da ISNEI, que foi feita no dia 20 de setembro próximo passado. Depois da cirurgia, o médico já esteve aqui em casa por 2 vezes, sendo que na última foi terça-feira, dia 4, para a retirada dos pontos da cirurgia. Então, quanto a essa cirurgia, está tudo bem. E sob a orientação médica, ela deve andar um pouco, como neste vídeo que os irmãos podem acompanhar a seguir. Continuando, o problema é que tem surgido uma dor intensa na parte do quadril, do lado do joelho que foi feita a cirurgia. Essa dor é muito forte e ela está praticamente à base dos analgésicos. Eu, particularmente, acho que ela deve fazer um raio-x ou uma ultrassom dessa parte do quadril para tentar descobrir o que causa essa dor, mas a dificuldade é que ela está usando na perna da cirurgia um imobilizador, e isso dificulta um pouco, ela não pode entrar no carro. Então, o que pode ser, talvez, futuramente, se o doutor fizer o pedido, né, deve fazer esse traslado de ambulância até a clínica. Contamos com as orações dos irmãos sobre estes assuntos em especial. Quanto a mim, eu tenho sentido um desconforto muito grande
e tenho marcado uma consulta com o urologista para terça-feira, dia 11. E finalmente, quanto ao trabalho da igreja, posso dizer que está indo bem. Temos recebido visitantes descrentes em diversas reuniões e o número das crianças nos domingos de manhã da escola dominical tem aumentado bastante. Mas nós ainda não temos uma classe para adolescentes, sendo que esses permanecem na sala principal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Bem, irmãos, vamos ficando por aqui hoje com essas notícias e que Deus esteja abençoando ricamente a reunião de missões de hoje à noite e que seja tudo para a glória e honra do Senhor. Um abraço aos irmãos e tchau. Bom, nós precisamos orar bastante por eles, porque a situação da irmã Snei é muito complicada. Foi uma prótese de 30 mil reais, teve que abrir novamente, foi retirada a prótese, foi colocar um espaçador, esse espaçador vai ficar por 60 dias e vai ser inserida outra prótese novamente, vai ter que pagar novamente outra prótese. Então, é muito complicado mesmo. Conversei com um colega que é especialista em joelho. Então, a prótese de joelho ela é muito fácil de infectar por causa que o joelho em si é diferente de uma prótese de quadril. O quadril tem a proteção da camada gordurosa, da pele em si, mas do joelho não. O joelho está muito perto da pele e isso facilita o processo infeccioso. Então, eu estou notando ele muito abatido já há alguns meses. E agora o Douglas me falou hoje que ele está com problemas renais, né? Está com ele tem sérios problemas em litíase renal, né? Pedra no rim. E isso também está tendo essas crises. Então vamos orar e mandar mensagem para o irmão Severo, animando ele, porque não está sendo fácil. Queridos irmãos, que alegria poder voltar a falar com vocês e compartilhar um pouco de notícias. Sempre digo aquilo que o Senhor Deus, pela sua graça e misericórdia, tem nos permitido fazer. Antes de trazer essas notícias, eu queria ler com vocês o que disse o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipos, na sua carta, no capítulo 2, no verso 17 e verso 18, ele diz: contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem dessa alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. O intuito de trazer essa mensagem, essas notícias a vocês, é que vocês possam se alegrar e louvar a Deus por aquilo que Ele tem nos permitido fazer. Porque só tem sido possível fazer porque o Senhor tem nos abençoado, a igreja tem orado, irmãos queridos têm participado da nossa vida e do nosso ministério. E sempre temos dividido um período de 3 meses. Então agora eu trago para vocês as nossas atividades do mês de julho, agosto e setembro. No mês de julho, iniciamos esse mês com um encontro de casais na cidade de Santa Vitória. Foi um tempo maravilhoso, abençoador, de aprendermos juntos acerca de princípios que podem conduzir e sustentar o nosso relacionamento conjugal. Tivemos também em Uberlândia um tempo maravilhoso com um pequeno grupo de jovens, compartilhando com eles numa noite de sábado
e é a igreja que logo depois vocês vão ver, vão estar conosco numa programação missionária. Então nós tivemos um tempo ali para compartilhar sobre essa programação, ajustar algumas coisas para esse momento. Foi um tempo especial com eles. E ainda no mês de julho, o Senhor Deus nos permitiu estar em Uberaba para realizar um encontro de casais. Foi um tempo especial de ensino, de compartilhamento, e falar sobre família também é sempre um desafio e um privilégio que Deus tem nos dado. E o nosso último momento no mês de julho foi o batismo de um jovem, o nome dele é Alex. Tive a oportunidade de estudar com ele a palavra de Deus por um período, e o Alex veio, tomou a sua decisão, confessou a Cristo como Salvador, e ele foi batizado. Hoje ele é membro da Igreja do Senhor. No mês de agosto, irmãos, tivemos um treinamento de liderança. Foi uma parceria que houve entre a Missão Novas Tribos do Brasil e o Instituto Haggai. Foi um tempo de aprendizado, de comunhão, ali em Anápolis. E foi maravilhoso poder participar desse treinamento. Logo após esse tempo, ali em Anápolis, eu segui viagem para o Espírito Santo, onde fui pregar no final de semana, no aniversário de uma igreja de 119 anos, lá na cidade de São Domingos, no Espírito Santo. Foi um tempo abençoador que desafiou também os nossos corações. Ainda no mês de agosto, o Senhor nos permitiu estar em Vianópolis, lá no Centro de Treinamento Missionário Shekinah, onde Lídia e eu acompanhamos um grupo de 21 irmãos que foram da cidade de Uberlândia. Tivemos uma programação missionária com esse grupo no sábado e no domingo, terminando ali no horário de almoço, e esse grupo pôde participar, conhecer as instalações, assistir uma peça missionária, um desafio missionário. Então foi um tempo especial com eles. E finalizando o mês de agosto, foi possível estar numa igreja aqui em Piutaba para pregar no domingo de manhã e à noite, voltado para missões. A gente denominou aquele tempo, sim, de uma conferência missionária, compartilhando com eles os desafios, as necessidades, e falando especificamente da atuação da missão Novas Tribos do Brasil. Encerrando esse tempo de notícias, no mês de setembro, o Senhor nos deu a oportunidade de irmos a Poços de Caldas, onde realizamos um seminário de missões. Foi um momento de transmitir para aquele grupo de irmãos necessidades, desafios, como essa igreja poderia se engajar com a obra missionária transcultural. Então nós agradecemos a Deus, juntamente com a Lídia e eu estavam alguns alunos do Instituto Bíblico Peniel e também 2 professores que fizeram parte da nossa equipe para a realização desse seminário de missões. Após esse tempo, eu estive no Instituto Bíblico Peniel, onde ficamos 2 dias acompanhando os nossos alunos, tendo um tempo de comunhão com os professores, compartilhando da palavra do Senhor, também ali naquele período que a gente chama de capela, com os alunos, para compartilhar as Escrituras. E encerrando o mês de setembro, o Senhor nos agraciou com um batismo. Foi um tempo maravilhoso, onde 3 pessoas com quem estudamos a palavra de Deus também confessaram a Jesus como Salvador, e no último sábado agora de setembro, eles foram batizados. Então nós louvamos a Deus pela vida dessas 3 pessoas que agora estão seguindo o Senhor Jesus. E por último, está aí essa foto para vocês observarem. É um grupo de evangelismo que temos toda segunda-feira numa clínica aqui da cidade. Eu gostaria que vocês lembrassem desse tempo de compartilhamento da palavra do Senhor nesta clínica. Durante a nossa estada aqui, às segundas-feiras, nós estamos ali para falar da palavra, num tempo de aproximadamente 25, 30 minutos. Então tem sido um tempo abençoador. Orem por esse grupo para que as pessoas realmente compreendam a palavra e possam assim
a tomar uma decisão de seguir a Jesus e fazer a vontade dele. Este é um dos grupos. Nós temos mais um na quarta-feira, às quartas também. Temos um pequeno grupo de estudo pela manhã, onde temos falado do Evangelho. Meus irmãos, tem sido muito maravilhosa a participação de vocês. E eu queria encorajá-los a continuar. Quero deixar a nossa palavra de agradecimento, de louvor a Deus por vossas vidas e que vocês continuem animados, servindo ao Senhor. Não esqueçam de orar pela nossa família, pelo ministério e pelos desafios que temos e compromissos também nesse último trimestre do ano de 2022. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos vocês. Bom, então, o irmão Severo até então não tinha mandado o vídeo para mim. Essa é o joelho direito, né, da irmã Isné, então vamos orar por ela. O Joneri mandou o seguinte relatório. Louvem a Deus pela decisão da Daniele e seu companheiro Giovanni. Os dois se converteram, já falam em batismo. Também orar pelo Eleandro e a Ana, que tem origem de uma igreja pentecostal, estão fazendo estudo bíblico. Eles estão estudando a Bíblia conosco, juntamente com o grupo, em todas as quartas-feiras. Também orar pelo seu Vilmar e Dona Nilce, casal de idosos, né? Ele sofre com câncer de próstata, está aguardando uma cirurgia pelo SUS e com incontinência urinária. Já passou também por cirurgia de tireoide. Orem pela saúde dele, para que Deus abençoe a cirurgia e, acima de tudo, pela salvação dele e da esposa Nilce. Estou dando estudo bíblico no sítio onde moram. Também pelo casal Eloir e Estela. Esse casal tem dado, temos dado estudo bíblico para eles. Eles moravam num apartamento, então moram no mesmo prédio onde eles moravam. Continua orando pela salvação deles. Então, lembrar do Eloir e da Estela. Também pelo Alisson e Rutiane, eles são a ponte de ligação com todos esses estudos. Orar pela ex-cunhada Rutiane, cujo nome é Danica, que também diz que quer estudar a palavra de Deus. Louve a Deus pela igreja local, que segue animada mesmo diante das dificuldades. Orem pela mesma por alguns que estão na dúvida quanto a decisões futuras. Também no dia 15 de outubro eles vão ter uma atividade especial, pede para que oremos por salvação. Agradecer pela carteira que o Jean conseguiu e também pela vaga que ele tem no curso de administração numa universidade lá em Chapecó. Também diz que ele está tendo um bom testemunho, juntamente com o Azaf, eles estão trabalhando na mesma empresa e também pede oração pelo sustento do casal. A Adriana, ele pede pelo Azaf, sabedoria nas decisões, maturidade, crescimento espiritual e louvar a Deus pelos seus 23 anos. A Ana, estudos, trabalho, crescimento espiritual e sabedoria nas decisões. Ela começou um curso de capelania escolar para que o Senhor direcione, né, em ser uma ferramenta nas suas mãos, que o Senhor dê sabedoria nas decisões. Louvar a Deus pela cirurgia da dona Cristina, operou por um problema na artéria carótida das pressas, e interceder pela sua recuperação, para darmos continuidade aos estudos juntamente com sua irmã Lúcia. Orar pelas mães de crianças que têm participado do clube bíblico. Essas já coloquei tudo no relatório que mandei para a gente estar orando posteriormente. E também pelas crianças que têm participado do clube bíblico e reforço para que possam ser salvas pelo dia 15 de outubro, que vai ter uma tarde especial para as crianças. Então, vamos estar orando também por essa programação. Pelas crianças na escola que tenham ouvido a palavra de Deus, que sejam alcançadas pelo Evangelho. E pela igreja local, para que Deus abençoe e dirija e que sejamos testemunho dele nesse lugar e vidas sejam alcançadas para seu reino. Então ela mandou uma foto das aulas de reforço e também do ministério que a nossa irmã tem na sala de aula. O Cláudio e a Daisy. Louve a Deus pela semana de inglês através da Bíblia. Um casal que veio da Inglaterra teve um curso de uma semana, curso de inglês. A pessoa que abriu a casa dela chama Graça, junto com seu filho Davi. Eles abriram a casa para esse curso e foi uma semana maravilhosa. 5 pessoas, né,
que participaram ainda não confessaram a Cristo como Salvador. Então vou estar orando também a Deus por isso. Orem pelo grupo em Caranguejeira. Desde que o Rodrigo foi para a Holanda em busca de trabalho, a sua esposa Viviane tem vindo menos nos estudos e nas últimas semanas já não veio, mas continue orando por eles. Orem para que Deus continue animando o Sandro e a Ana Paula no testemunho deles. Também pelas reuniões de domingo. As pessoas não estão conseguindo vir todos os domingos por causa dos turnos nas empresas e outros problemas familiares. Quando ficamos sozinhos, temos ido com a família do Sandro visitar igrejas nossas em outras cidades. Orem pelas pessoas que estamos evangelizando. Também esses nomes coloquei tudo no relatório para a gente estar orando. Orem pela nossa saúde, pela nossa família, para que Deus nos dê discernimento da sua vontade e visão da obra. Que Deus salve vidas nesse lugar. Louvamos a Deus pelo vosso valioso apoio com orações e ofertas. Essa é a foto de perfil do WhatsApp do Warrior. Achei muito interessante, né? E esse aqui quando nós encontramos eles em Uberlândia. Agradecer a Deus pela recuperação da fratura de colo e fêmur da Linda, 95% segundo ele de recuperação. Também faz fisioterapia 4 a 5 vezes por semana. Orar pelo acampamento de jovens que vai ter agora em Franca esse mês, pelo compromisso que ele tem de pregar no acampamento em novembro, um ministério de pregação em 3 igrejas locais que ele faz regularmente, estudos com 3 grupos diferentes, adolescentes, né, discipulado, jovens, vida cristã e com adultos a respeito de evangelismo. Então está mandando lembranças para todos os irmãos e para a gente estar orando também. O Grio. Nesse sábado eles vão ter um encontro de homens, ele pede, que é hoje, então para a gente estar orando por esse encontro de homens, suprimento, recursos para poder construir e terminar algumas casas de oração, ele está pedindo também oração por isso, pelos presbíteros de igrejas locais no que concerne a conduta e ao cuidado para si, para que os mesmos se mantenham puros e vigilantes. Orem pelos novos presbíteros que Deus tem levantado numa das igrejas locais na localidade Pinheira. O nome deles é Ezequiel e Wilson, que ainda são jovens, mas que são muito dedicados e servos. Também pelos missionários da equipe, o Grio, Ivanora, Dilson, Sanu e Gonçalo, que eles trabalham para dar apoio para esse grupo de presbíteros. Então vamos estar também orando por eles e também no projeto de implantação em novas igrejas, para que a equipe continue firme, lutando junto pela fé do Evangelho, como vem acontecendo, e que Deus continue usando cada um de nós pela justa cooperação de cada parte. Orar pelos novos convertidos que têm vindo para a igreja, né, para que no acompanhamento que estamos fazendo, eles permaneçam e cresçam pelo poder do Espírito Santo. Também no final de outubro eles têm batismo em 2 igrejas locais, pelos filhos Miguel, Rafael e Samara, que já começaram as aulas, o ano letivo, pela saúde da Nelise. E isso aqui é impressionante, irmãos. Em São José dos Pinhais, em qualquer lugar aqui no Brasil, até municípios mais pobres, você pede um TSH, que é para fazer o controle do hipotireoidismo, porque ela usa a levotiroxina. E imagine, não tem reagente no país para fazer um exame de TSH. Então, para você ter ideia da situação, né? Então temos que orar pelo Grio e pela sua família. Grio e sua família. O nosso irmão Timóteo, continue orando por nós aqui em Guarapuava. Somos gratos ao Senhor por esse grupo, seu empenho na obra. Deus abençoou grandemente o encontro com os irmãos de Santa Helena. As mulheres amaram o encontro e os homens também. Foram momentos de preciosa comunhão. Estivemos lá semana passada, né? Retrasada. E foi muito bom. Tivemos uma reunião de homens e mulheres. Daí na manhã seguinte estivemos na ceia e na escola dominical. Nosso irmão Timóteo e Olga são trabalhadores da obra de Deus. Temos que orar. Fica muito perto daqui, né? 200 e poucos quilômetros. Então vale a pena realmente visitar eles e incentivar. E eles têm constantemente um trabalho em Irati. Então vamos também estar orando por isso. Pede oração pela família do Moticaua,
pois o filho Renato se afastou e tem entristecido muitos pais. Então vamos estar orando também por esse motivo. Pela família Lacerda, sofre com depressão e ultimamente não estão se reunindo, e isso preocupa bastante. Agradeço pelos casais que estão bem animados, e após o encontro com os irmãos em Curitiba, mais um casal pediu reconciliação. Graças a Deus por isso. Por tudo, louvamos ao Senhor em cuidar de nós e do seu povo. Um bom encontro aos irmãos hoje à noite. Ivanor. Louvamos a Deus pela visita dos irmãos Paulo e Raquel da Angola no mês passado. Louvamos por nosso carro que está andando, embora com muita dificuldade. Louvamos pelo retorno dos evangelismos em Angolares, pelo encontro feminino no dia 24, pelo encontro masculino que acontecerá nesse sábado, hoje, pelo avanço da construção da casa e oração em Lucomi. Pede oração pelo Tércio, né? Lembrando que o Tércio é o mais novo e ele está com muitas saudades, quer voltar por causa das saudades dos irmãos que estão em Portugal, os mais velhos. Pela saúde da Djamila, tem dores nas costas e agora com febre tifoide e está sendo medicada. Febre tifoide é uma doença transmitida pela salmonela, né? Ela acontece em lugares onde as condições de saneamento básico são muito precárias, transmitida pelas fezes e água contaminada ou alimentos e de pessoa para pessoa, e pode complicar, né, fazer uma peritonite, perfuração, enfim. Então vamos estar orando pela Djamila para que Deus possa estar curando ela. Pelo Abiel e a Ruth que estão em Portugal, maior intimidade com Deus e esforço nos estudos. Questões financeiras, temos gastos elevados nesses dias devido ao problema do carro. O nosso irmão Hermenegildo, ele agradece pelos 27 anos da Edenilda. Louvamos a Deus pela vida dela e pelo netinho que nos proporcionou. Gratidão pela saúde do nosso neto. Orar pela esposa, né, que tem um problema de longa data, ela tem baixa hemoglobina e nos últimos dias baixou demais. Foi recomendada uma transfusão de sangue, ela não aceitou, e além do mais, ela tem problemas de mioma. Então ela precisa operar. E aí vamos estar orando especificamente pela saúde da esposa. O nosso irmão Leandro mandou relatório, a esposa, eles já têm 2 filhos, agora está grávida de gêmeos. Então tá... Amados irmãos, volto a vos escrever. Ele fala que em setembro eles voltaram novamente ao projeto Minha Casa, uma casa de geração nos lares. No dia 7 de setembro tivemos um almoço e confraternização, no qual realizamos anualmente com muitos irmãos e visitantes. Foi um momento muito precioso. E a Jéssica está consultando com uma obstetra, porque na cidade onde eles moram não tem obstetra, então ela precisa acompanhar nessa cidade, Mamanguape. Fizeram uma ecografia esse mês, graças a Deus os gêmeos estão bem, uma morfológica. Então, mas tem que fazer outra com 20 semanas. Então vamos estar orando também pelo nosso irmão. Bom, eu mandei no grupo Missões, daí quem não tiver pode pedir para mim, mandei para alguns já que estão aqui, os motivos de oração. Então vamos nos separar por famílias e vamos orar nesse momento. Deixamos as tuas mãos, ó Deus, esse ministério, a GMC, e pedimos que o Senhor continue abençoando esse trabalho, que nós possamos permanecer firmes, assim como nossos irmãos no campo missionário estão com os seus corações voltados para servir ao Senhor lá. Nós também queremos estar aqui honrando ao Senhor e glorificando o Teu nome através dessas ofertas. Nós louvamos, ó Deus, por essa oferta levantada, que seja um instrumento de bênção na vida desses irmãos que estão no campo. Pedimos pela vida emocional e espiritual dos nossos irmãos, também a saúde física de cada um deles. Pedimos que o Senhor esteja os acompanhando para que tudo esteja dentro dos propósitos do Senhor e com as bênçãos do Senhor. Nós lembramos também, ó Deus, do acampamento que está acontecendo. Depois de muito tempo nós estamos tendo esse privilégio novamente. Pedimos, ó Deus, para os adolescentes que estão ali, que vidas sejam restauradas, que vidas possam chegar à cruz do Senhor e receber a Ti como Senhor e Salvador. Lembramos também da equipe que tem servido ao Senhor ali, que o Senhor esteja os capacitando para que esse tempo ali seja de muitas bênçãos para quem está ali. Nós lembramos, ó Deus, também do nosso país, que estamos aí para tomar decisões importantes em relação
aquilo que está por vir, a liberdade que nós podemos ter, ou ter também liberdade limitada. O Senhor está no controle de todas as coisas, nós sabemos isso. E rogamos, ó Deus, que a Tua igreja tenha um papel importante, não só neste momento, mas também no que está por vir. Que nós sejamos instrumento de bênção em qualquer situação que nós vamos ter lá na frente. Usa a Tua igreja hoje, usa ela também para ser um instrumento de bênção nesse tempo que está por vir. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê sabedoria também para lidar com os conflitos que estão surgindo em relação à nossa política, que nós sejamos instrumento de bênção para as pessoas que estão inseguras, e poder levar a Tua palavra às pessoas que estão querendo sentir seguro nas coisas deste mundo. E nós sabemos que só o Senhor pode nos dar essa segurança, essa paz do controle que o Senhor está sobre todos nós. Deixamos, ó Deus, também essa reunião mais uma vez nas Tuas mãos, o término dela, também pelo lanche que vamos ter, que seja uma bênção também para todos nós. Nós somos gratos, deixamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.